Olá, bom dia, queridos alunos. Hoje nós iremos fazer as atividades da apostila da página 127 até a página 131, a parte de matemática, né? Então nós iremos falar sobre as grandezas e medidas, né? Então o que são instrumentos de medidas? Os instrumentos de medidas foram evoluindo conforme a necessidade de cada povo. Só recentemente no início deste século é que os povos do mundo inteiro assinaram um acordo escolhendo as necessidades de medidas que todos deveriam adotar e que foi denominado Sistema Internacional de Medidas. Tá? Então nós temos aqui vários instrumentos que foram usados, né, ao longo dos anos e têm sido usados até hoje para medir quantidade, medir peso, medir comprimentos, ok? Então nós temos a fita métrica, a colher, uma balança, uma xícara, outra fita métrica, régua, fita métrica, balança, jarra, relógio para medir o tempo, né, olhar o tempo, balança. Então tem alguns instrumentos que remota desde o início, né? Então esses aqui são os instrumentos que foram usados, têm sido usados até hoje para nós medirmos o peso, quantidade, comprimento, distância, enfim, o que nós usamos aí no nosso dia a dia, tá bom? E aí diz assim, número 1, na ilustração acima temos alguns instrumentos de medida. Escreva alguns que possa ser medido com cada um dos itens. Então, por exemplo, aqui a fita métrica. O que que você usa? Para que você usa a fita métrica? Você usa para medir o quê? Né? Geralmente a fita métrica são as mulheres, as costureiras, elas usam para medir a cintura, né, das pessoas para poder fazer as roupas, né, sob medida. A colher, por que a pessoa usa uma colherzinha? Usa para quê? Geralmente é para colocar tempero na comida, sal ou, né, colocar o açúcar no café, geralmente é para isso, mas aí você vai dar uma olhadinha nos outros instrumentos que tem aqui e vai relacionar aqui para que eles são usados, também, tá bom? E aí nós temos aqui, ó, a medida de tempo, diz assim, um bimestre tem 2 meses, um trimestre tem 3 meses, um semestre tem 6 meses, uma década são 10 anos e um século são 100 anos, tá bom? E aí pergunta assim, quantos meses são 2 bimestres? Então você vai colocar que 2 bimestres são, se um bimestre é 2 meses, 2 bimestres seriam 4 meses, né? Um trimestre, quantos meses que é um trimestre? Aí você vai colocar aqui. Aqui, ó, 5 trimestres. 5 trimestres está relacionado a quantos meses? Aí você vai ter que fazer uma continha, tá bom? 8 bimestre. 8 bimestre está relacionado a quantos meses, né? Que vai dar mais de um ano, tá? Tanto o 5 trimestre quanto o 8 bimestre dá mais de um ano. Só uma dica para vocês, tá? E aí pergunta número 2. Quantos anos são 6 semestres? 2 décadas, 3 séculos e 5 séculos. Aí você vai registrar aqui quantos anos são que está sendo pedido essas informações, tá bom? E aí nós temos o número 3, observe o calendário e responda. Aí vocês têm aqui um calendário anual, né, que ele vai de janeiro até dezembro. E aí está perguntando, os meses que possuem exatamente 30 dias são. Aí você vai ver os meses que terminam com 30 dias. Por exemplo, aqui, ó, janeiro não termina com 30 dias, é 31. Fevereiro é com 28 dias. Março termina com 31. Abril termina com 30. Então você vai ver todos os meses que termina com 30, vai contar quantos meses são. É 2, é 3, é 4, é 5, aí você vai colocar aqui. Aliás, você vai escrever os meses, né? Se é abril, se é maio, se é junho, aí você vai escrever abril, julho, agosto. Aí você vai ver todos os meses que terminam com 30 dias. A mesma coisa você vai fazer com os meses que possuem 31 dias, os meses que têm 31 dias, tá bom? E aí, um semestre tem 6 meses, então o primeiro semestre é formado pelos meses. Aí você vai me colocar aqui
Se um semestre são 6 meses, você vai colocar os 6 primeiros meses, né? Porque o primeiro semestre são formados pelos meses, tá? É janeiro, fevereiro, e aí até completar os 6 meses, tá bom? Página 131. O segundo semestre é formado pelos meses de. Aí você vai fazer a mesma coisa. A partir do segundo semestre, vai registrar os meses. Julho, enfim, até completar 6 meses. Terminar o ano também, né? Letra E. Qual é a data e o dia da semana neste ano em que você faz aniversário? Eu já fiz aniversário, professor, mas não tem problema. Eu faço aniversário no dia 10 de janeiro, qual a data e o dia da semana. Então, dia 10 de janeiro, eu vou ter que ir lá no calendário e ver. Então, foi no dia 2 e o dia da semana foi quarta-feira. Eu vou colocar dia 2, quarta-feira, tá bom? Não é esse meu dia, né? Mas é só um exemplo, tá bom? Número 4 diz assim: em um dia tem quantas horas? Aí você vai marcar. Em meio-dia tem quantas horas? Aí você vai registrar aqui. Em 1 hora tem quantos minutos? Aí você vai registrar aqui. Em meia hora tem quantos minutos? Em 1 ano tem quantos meses? Em meio ano tem quantos meses? Aí você vai registrar todas as informações aqui nesses espaços em branco, tá bom? A número 5 diz assim: o horário de entrada do turno é uma situação problema, né? O horário de entrada do turno da tarde é de 1 hora e 30 minutos. Jaqueline chegou 15 minutos atrasada, pois seu pai pegou um enorme engarrafamento no trânsito. Marque no relógio a hora que Jaqueline chegou na escola. Então ela teria que ter chegado 1 hora e 30, 1 hora e meia, né? E ela chegou 30 minutos depois, aliás, 15 minutos atrasadas. Ela chegou 15 minutos atrasada, ó. Ela tinha que entrar 1h30, 1h30 e chegou mais 15 minutos atrasada. E aí você vai registrar aqui no relógio o horário que ela chegou, tá bom? Vou marcar aqui o ponteirinho. E aí número 6, né, diz assim: o horário de saída do turno da tarde é de 5 horas e 30 minutos. Olhe que o pai de Emanuele chegou à escola para buscar sua filha. Então, olha aqui, o relógio está marcando 6 horas, né? O pai de Emanuele chegou atrasado ou adiantado para buscar sua filha? Você vai registrar se chegou atrasado ou adiantado. E quantos minutos ele chegou fora do horário? Aí você vai marcar quantos minutos foi que ele chegou fora do horário, tá bom? E aí a C diz assim: as crianças do terceiro ano fizeram um passeio para a fazendinha. Olha a hora em que saíram da escola e a hora em que chegaram. Então eles saíram aqui 10 para as 8, né? E eles chegaram aqui, ok? 6 horas. 6 horas não? Meio-dia. Então responda: a que hora as crianças saíram da escola e a que hora as crianças voltaram da escola? Quanto tempo as crianças ficaram fora da escola? Alguns eu acabei até falando, né? Mas quanto tempo as crianças ficaram da escola, vocês vão ter que ver mais ou menos aí o período de tempo que elas ficaram nesse passeio, tá bom? Desafiando. O Peninha foi contratado para vigiar o dinheiro do tio Patinhas. A cada 5 minutos ele dava uma volta ao redor do caixa forte. Quantas voltas Peninha completou em meia hora de trabalho? Aí você vai ter que fazer uma continha e registrar aqui, tá bom? Recordando. Então nós temos recordando aqui. Meu Deus, tá passando um carro do ovo aqui, é complicado, né? Mas a gente tá terminando já aqui a atividade. A gravação também, né? Então nós temos aqui, ó, complete. 3 dias tem quantas horas? Então, um dia tem 24 horas, 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. Então está perguntando quantos dias, 3 dias tem quantas horas? Você vai ter que fazer um cálculo para saber quantas horas tem 3 dias. 3 horas e meia tem quantos minutos? Uma semana tem quantas horas? E 2 horas tem quantos minutos? Ok? Bom, pessoal, essa é a nossa atividade para hoje. Lembrando que qualquer dúvida eu estou à disposição, é só me enviar uma mensagem
E nós estamos também abrindo aí essas atividades nas nossas aulas presenciais e fazendo a correção com os nossos alunos que estão frequentando a aula presencial, né? Caso também surja alguma dúvida aí no dia que for fazer a correção, aí vocês já me perguntam que nós já estaremos também orientando vocês, tá bom? Um forte abraço e fiquem todos com Deus.